dia a todos que assistem o culto nesta manhã. Saúdo fraternalmente, desejando que a paz de Deus seja com cada um. Realizamos este culto em nome de Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E neste primeiro domingo do tempo da Quaresma, saúdo a todos com as palavras de Jesus em Lucas capítulo 9, versículo 22. É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Ouvimos o primeiro hino da nossa celebração de hoje: Cristo morreu numa cruz. Em 10 pés de verso vai minha voz e meu louvor, para louvar ao Senhor, que também é nosso Pai. O seu poder me atrai, seu evangelho seduz, quero andar na sua luz, Ele é meu consolador, meu Senhor, para salvar o pecador. Cristo, nasceu pobre e pequenino, esse nosso Salvador, mas o poder do amor fez crescer esse menino. Jesus, jovem era peregrino, meu Cristo, pregador era Jesus. Pois é nosso bom pastor, meu Cristo, Jesus, para salvar o pecador, Cristo morreu numa cruz. Para salvar o pecador, Cristo morreu numa cruz. Numa cruz foi, derramou-se muito sangue, numa cruz foi, pela morte de você, numa cruz foi, que entregou-se no madeiro, uma chave em seu encanto, numa cruz, Pai, Filho e Espírito Santo, numa cruz foi, onde a morte trazou. Nosso juiz e Senhor, tão sublime Redentor, ao morrer trouxe progresso. Porque o homem perverso, meu Cristo, que nunca se
se encontrar com Jesus, Cristo, meu Cristo, cobrar meu Cristo, meu Cristo, Jesus, porque o homem perverso meu Cristo, meu Cristo, que não faz exemplo Cristo, meu Cristo, meu Cristo, ao se encontrar com Jesus, Cristo, meu Cristo, cobrar meu Cristo, Jesus, pra salvar o pecador, Cristo morreu numa cruz. Para salvar o pecador, Cristo morreu numa cruz. Inclinemos nossa cabeça a respeito a Deus para orar. Santo e misericordioso Deus, no início deste tempo de Quaresma, onde lembramos o caminho de Jesus rumo à cruz e o seu sofrimento para nos salvar, ajuda-nos a refletir sobre a nossa vida. Ajuda para que a palavra que nos fala do sofrimento e da morte de Cristo por nós fortaleça nossa fé em nosso coração, para que vejamos nele o Consolador e Salvador. Em nome de Jesus oramos. Amém. Queremos ouvir o próximo hino da nossa celebração. Quem quer cantar do amor? Quem quer cantar do amor não poderá calar da cruz. Quero por gratidão dobrar-me diante de Jesus, pois pertencer à cruz é sobre si tomá-la e não se envergonhar de aqui testemunhá-la. Quem quer cantar do amor não poderá calar da cruz. Jesus morreu por mim e agora eu lhe pertenço, sim. E mesmo que o mundo por isso me despreze, eu falo de Jesus e que seu fardo é leve. Quem quer falar do amor não poderá calar da cruz, seguindo os passos seus. Eu testemunho o amor de Deus, que o meu falar e a vida em harmonia estejam, que todos o amor na minha vida vejam. Irmãos e irmãs em Cristo, gostaria de conversar com vocês hoje sobre o versículo bíblico de Marcos, capítulo 1, o versículo 14 e 15. Diz o texto: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Irmãos em Cristo, esta palavra de Jesus é a primeira palavra que ele profere no início do seu ministério
de acordo com o Evangelho de Marcos, que lemos, e também com o Evangelho de Lucas, em Lucas 4:17, onde ele também diz: arrependei-vos. E afirmo que isso não é assim por acaso, porque neste texto de Marcos, nestas palavras de Jesus, encontra-se a essência do Evangelho pregado por ele. E o texto é colocado neste início do tempo da Quaresma justamente pelo seu chamado ao arrependimento. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Vamos olhar estas palavras mais de perto. Em primeiro lugar, o tempo está cumprido. Que tempo é esse de que fala Jesus? É a hora do início da sua pregação pública. Jesus havia crescido com seu pai e a sua mãe na casa deles. Depois disso, saiu de casa. Havia sido batizado por João. Depois, venceu a tentação no deserto. Portanto, estava agora pronto, preparado para iniciar a sua pregação. O tempo está cumprido. E ele diz, em segundo lugar, o reino de Deus está próximo. Com Jesus, o reino de Deus já pode ser experimentado aqui na terra, pois ele, o Filho de Deus, já está entre nós. Mesmo assim, esperamos o dia em que o reino de Deus virá definitivamente. Esta é a nossa esperança cristã, o novo céu, a nova terra, conforme as palavras de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. E nós, cristãos do século 21, pedimos que este reino venha em definitivo todas as vezes que nós oramos o Pai Nosso e dizemos: venha o teu reino. O reino de Deus está próximo, quer dizer então que, olhando para Jesus, aquelas pessoas que viveram e conviveram com Ele, viram o reino de Deus em sua pessoa. E em terceiro lugar, ele diz: arrependei-vos. Jesus chama as pessoas a reconhecerem sua condição de pecadoras, a arrependerem-se dos seus pecados e a viver uma nova vida, sob a orientação de Deus, sob a sua orientação. Os cristãos sabem-se pecadores e por isso precisam pedir o perdão de Deus. 1 João diz isso de forma clara no capítulo 1, os versículos 8 e 10, que todos nós conhecemos. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. E uma vez reconhecido o pecado, experimentamos o perdão de Deus, como também 1 Pedro vai nos dizer no capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E sempre de novo, nós somos confrontados com esta palavra de Jesus, chamando-nos ao arrependimento. E arrependimento verdadeiro leva a uma nova vida, a uma mudança de vida. Nada adianta confessarmos infinitamente os nossos pecados se a nossa confissão não mudar nada em nossa vida, em nossa relação com Deus e com as outras pessoas, em nossa atitude errada. E
A quarta palavra que Jesus dirige a nós é: crede no Evangelho. Crer significa confiar. Jesus nos convida e nos convoca a crermos no Evangelho, na boa notícia de Deus. Confiar, crer é diferente do que acreditar. Acreditar seria mais ou menos achar, no sentido de dizer: eu acredito que hoje vai chover. O que significa: eu acho que hoje vai chover, eu não tenho certeza. Eu acredito que o meu time vai vencer a partida, mas eu não tenho certeza. Confiar, nesse sentido de que Jesus está nos colocando, crer é algo bem diferente. Confiar em Deus é entregar-se totalmente às suas mãos, tendo a certeza de que Ele cuida de nós. Não é dizer: eu acho que Deus vai cuidar de nós. Lembro sempre do exemplo do alpinista que se descuidou em sua escalada, escorregando de um paredão quando já estava escuro. E então ficou pendurado na corda ali naquele paredão. No frio, no escuro, ele orou a Deus, pedindo que Deus o salvasse. E em seu pensamento, em sua mente, ouviu a voz que dizia: corte a corda. E ele não ouviu esta voz e foi encontrado congelado, pendurado na corda a cerca de 1 metro do chão. Ele não confiou em Deus, no sentido que Jesus aqui nos coloca. Ele não creu e assim pereceu. E o texto de pregação de Marcos segue até o convite de Jesus aos pescadores Simão, André, Tiago e João. Você pode ler em casa, o próximo texto é esse. Ele pede que esses discípulos sigam a Ele. E é isto que nós devemos fazer: confiar, crer, seguir a Jesus em nossa vida. E nesse tempo de Quaresma, de forma especial, arrependermos das coisas erradas que nós fazemos, que nós possamos viver neste sentido, sempre buscando mudar em nossa vida aquilo que está errado, de acordo com a palavra de Deus, a crer em Deus firmemente, ter a certeza de que Ele está ao nosso lado, de que Ele cuida de nós e que Ele quer o nosso bem. Não é, como eu disse, achar que Ele cuida de nós, que Ele vai talvez nos abandonar, mas é ter a certeza de que Ele realmente está cuidando a cada instante e a cada minuto de cada um de nós. Esta deve ser a nossa fé bem firme. E se Ele nos convida a sermos seus discípulos, nós devemos também levar este Evangelho através das nossas palavras e das nossas ações às outras pessoas, para que mais pessoas venham a crer no Evangelho. Que nós possamos, neste tempo de Quaresma, refletir sobre estas palavras. Aconselho você a, nesta semana, abrir a Bíblia neste texto, lê-lo todos os dias e refletir todos os dias desta semana sobre o seu significado e assim fortalecer-se na fé. Amém. Queremos ouvir o próximo hino da nossa celebração de hoje, Espírito Santo de Deus. Ensina-nos a orar, o sopro do Pai perceber.
cabeça a respeito a Deus para orar. Depois de eu fazer a oração, convido você a orar comigo o Pai Nosso. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado por estas palavras de Jesus que vêm ao nosso coração e à nossa vida. Nós queremos, neste momento, dizer: Deus, nós nos arrependemos das coisas erradas que nós fazemos e nós queremos, de fato e de verdade, mudar a nossa vida nesses aspectos que nos levam para longe de Ti. Nós queremos também reafirmar a nossa fé e, de fato, acreditar que Tu viestes através de Jesus a este mundo e que Ele já trouxe a antecipação do Teu reino, através da mensagem que Ele trouxe a nós, através de tantos milagres que Ele fez e principalmente através do Seu sacrifício por cada um de nós. E assim nós queremos também pedir: firma a nossa fé, para que creiamos de fato e de verdade em Jesus, no Evangelho que Ele veio trazer a nós. Que não tenhamos dúvidas do Teu amor, do Teu cuidado, do Teu perdão, da Tua salvação. E assim nós nos colocamos totalmente nas Tuas mãos, sabedores de que Tu és nosso Deus e Salvador. Em nome de Jesus, que nos ensinou a orar: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E finalizo a celebração invocando sobre cada um a bênção de Deus. Eu peço que o Senhor nosso Deus vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante a sua face e vos dê a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos ouvir o último hino da nossa celebração de hoje. Cuida bem, Senhor.